estratégico. É um capítulo bem interessante, um capítulo curtinho, mas que traz um assunto muito importante, que é a parte do empreendedorismo, como ele contribui para o planejamento estratégico, para a administração estratégica da empresa. Na verdade, esse capítulo ele trata de uma combinação entre o empreendedorismo e a administração estratégica. O que é empreendedorismo? É a habilidade, a capacidade, a atitude contínua de identificar oportunidades para explorar por meio de inovações. Então, esse é o papel do empreendedor, estar sempre de olho no ambiente em que a empresa atua, nas possibilidades que esse ambiente oferece, e como essas oportunidades podem ser exploradas, aproveitadas por meio de inovações. A parte estratégica disso vem na forma como esse empreendedorismo, na forma como essas oportunidades são buscadas por meio da inovação. Então, como é que a empresa vai conseguir se organizar esses esforços de inovação da melhor forma possível, de uma maneira eficiente, de uma maneira econômica, de uma maneira rápida, porque a gente sabe que as oportunidades elas estão presentes no ambiente, mas que elas passam quando não são exploradas no momento certo. Então, esse time é importante. Então, a parte da estratégia trata justamente da melhor maneira de aproveitar essas oportunidades por meio das capacidades que a empresa tem. Então, existem basicamente duas maneiras de inovar. A primeira, que é a mais conhecida, é a inovação de produtos, inovando por meio de modificações, pequenos ajustes, e são inovações incrementais, a gente vai ver mais para frente, ou lançando produtos radicalmente novos, essa é a inovação radical. Mas, além disso, existem as formas de inovar os processos de organização, são as inovações organizacionais. É você inovar na forma de fazer as coisas, e isso vai influenciar o resultado final. Então, essas são as duas maneiras de inovar, ou inovando diretamente no produto, ou na forma como esse produto ou serviço é desenvolvido internamente. Então, o sucesso da empresa vai depender justamente da sua capacidade de coordenar, de combinar tanto a parte empreendedora quanto a parte da administração estratégica. Nesse capítulo, não se busca falar sobre os novos empreendimentos empresariais, que seriam startups, empresas que são criadas com o objetivo de explorar alguma oportunidade. Mas esse capítulo ele vai tratar especificamente daquelas empresas que já existem e como elas conseguem buscar continuamente a sua vantagem competitiva por meio do empreendedorismo, por meio da inovação. Como elas conseguem manter o seu desempenho, se manter competitivas com base no empreendedorismo. Quando a gente fala de empreendedorismo, necessariamente a gente está falando de oportunidades. Esses conceitos, eles são interligados, tanto que a própria definição de empreendedorismo trata de oportunidades. Então, o que são essas oportunidades empreendedoras? São as condições nas quais novos produtos ou serviços conseguem atender a necessidade de mercado. Então, não adianta somente o empreendedor perceber a oportunidade. É necessário que ele desenvolva uma inovação, uma forma de atender aquela necessidade e que isso gere um valor para a empresa. Então, as oportunidades empreendedoras, elas estão disponíveis, mas nem todas as empresas conseguem explorar. Só conseguem explorar aquelas empresas que, primeiro, percebem a oportunidade, segundo, conseguem explorar aquela oportunidade de uma forma valiosa. Então, essas oportunidades, como é que a empresa percebe oportunidades que gerem valor para ela? Essas oportunidades são geradas por meio de assimetrias da informação, por exemplo, que é um acesso favorável que algumas pessoas têm a algumas informações. Pode ser por meio de rede de relacionamento, pode ser por meio de busca sistemática em pesquisa e desenvolvimento, as empresas investem muito, mas porque a informação ela não é uniformemente distribuída entre todos os empreendedores, alguns empreendedores conseguem ver as oportunidades e outros não conseguem perceber essas oportunidades. Então, aqueles que conseguem ver, eles têm a possibilidade de explorar ou não, dependendo das capacidades internas da empresa. Ou é porque alguns conseguem ver e outros não, ou é porque algumas pessoas não entendem o potencial de criar valor que aquela oportunidade tem. Então, algumas pessoas podem, inclusive, perceber aquela oportunidade, mas não valorizam, não entendem que aquela oportunidade pode gerar um valor para a empresa. Quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de empreendedorismo, é muito comum remeter aos trabalhos de Schumpeter. Ele foi um dos primeiros estudiosos que começou a falar de inovação, de empreendedorismo. E um conceito muito importante que ele traz é o de destruição criativa. Para que as empresas consigam inovar, muitas vezes elas precisam criar produtos que diminuam a utilidade de produtos que já existem. Um exemplo que o livro trouxe sobre isso é o do telefone celular. Primeiro existiu o telefone, depois passou a existir o telefone celular, e essa inovação, esse tipo de produto, ele substituiu a utilidade que tinha o telefone que a gente tinha em casa. Seja ele telefone fixo, até aquele telefone sem fio, mas ele foi radicalmente substituído por essa inovação. Então, hoje em dia, pouquíssimas pessoas têm telefone fixo em casa, a maioria só tem celular. Mas o celular, quando ele foi lançado,
a única utilidade dele era fazer chamadas e receber chamadas, depois mandar uma mensagem de texto. Mais recentemente, nos últimos 10 anos, é uma inovação radical que aconteceu num espaço muito curto de tempo. Então surgiram os smartphones, que substituíram também esse telefone celular que existia antes. Então são destruições criativas, são produtos ou serviços que são lançados com utilidades superiores àqueles que existiam anteriormente. Isso pode ser feito pelos concorrentes, quando eles lançam produtos superiores aos produtos que eram oferecidos pelos concorrentes, ou uma empresa pode fazer isso com os seus próprios produtos. É o que a Apple, por exemplo, faz sempre que lança um celular novo. Aquele celular, ele de certa forma, hoje, como a inovação, ela está acontecendo de uma forma muito rápida, então essas mudanças não têm sido tão radicais, mas o que ela faz é desenvolver novos produtos que superem a capacidade, o potencial que aqueles produtos anteriores tinham. Então, por que é que as empresas fazem isso? Esse canibalismo. Essas inovações, elas podem ser radicais ou podem ser incrementais, a gente vai ver isso mais para frente um pouquinho, mas eu já vou adiantar. O que a Apple faz, na verdade, é uma série de inovações incrementais. Uma hora tira o fio do fone de ouvido, outra hora faz com que o celular não carregue mais ligado na tomada. Enfim, são uma série de pequenas inovações que vão melhorando a utilidade dos produtos que são desenvolvidos pela empresa. Então, por que é que ela faz isso? Por que é que a empresa lança produtos que canibalizam os produtos que ela tinha desenvolvido anteriormente? Porque se ela não fizer isso, quem faz são os concorrentes. Então, é mais interessante que ela tire o máximo de proveito possível daquele produto que está no mercado e antes de ele ser superado por algum concorrente, ela própria lança um novo produto que supera a sua capacidade anterior e assim ela consegue fidelizar continuamente os seus consumidores. É importante a gente perceber que existe uma diferença entre invenção e inovação. Invenção é o ato de criar ou desenvolver um novo produto ou processo. Então, a gente já ouviu falar em inventores, são pessoas que desenvolvem muitos inventos, mas não necessariamente essas invenções elas vão ter uma aceitação do mercado, porque é diferente em invenção de inovação. Inovação é o processo de criar um produto comercial a partir de uma invenção. Então, por mais que essa invenção ela possa ser uma invenção útil, uma invenção importante, mas o seu processo de inserção no mercado, o que é chamado de inovação, é tão ou mais importante que a própria invenção. Geralmente isso demanda um investimento. Vocês devem ter assistido Shark Tank, Negociando com Tubarões. É um programa desenvolvido primeiramente nos Estados Unidos, mas já tem a versão aqui do Brasil, e que os inventores, os empreendedores, eles vão apresentar aqueles produtos que eles desenvolveram, até serviços, e aí existe uma série de investidores em potencial que assistem aquela apresentação e podem investir ou não naquele produto ou serviço. Se eles investem, tem uma chance muito maior daquela empresa dar certo do que se eles não investirem, porque geralmente a invenção, para ela conseguir espaço no mercado, ela precisa de um investimento. Então, essa parte de inserir o produto ou serviço inovador no mercado é chamada de processo de inovação. Quando uma empresa inova, consegue lançar seu produto com sucesso no mercado, ele é amplamente aceito, a fase posterior tende a ser a da imitação, em que os concorrentes, passado aquele momento inicial, em que todos são pegos de surpresa, os clientes buscam aquele produto, buscam aquele serviço, os concorrentes começam a entender o seu funcionamento, muitas vezes por meio da logística reversa, que é desmontar mesmo o produto, ver como ele é feito e desenvolver algo semelhante. E aí os concorrentes começam a imitar. Quando eles começam a imitar o produto ou serviço, aumenta a quantidade disponível no mercado e o preço tende a diminuir. É aí que as empresas que têm como cultura a inovação e o empreendedorismo buscam se superar e já estão trabalhando em uma nova invenção, em uma nova inovação, para que elas não dependam somente de um único produto, mas que elas consigam se manter competitivas no mercado. Então é importante a gente saber essa diferença entre invenção, inovação e posteriormente vem a padronização, que faz com que a imitação, que faz com que os produtos se tornem mais padronizados, e inclusive faz com que o preço desses produtos diminua. Então, qual é o papel dos empreendedores? São aquelas pessoas que veem uma oportunidade, que conseguem perceber as oportunidades empreendedoras, mas mais do que isso, elas assumem os riscos por inovar e colocar em prática. Então, o processo de inovação, ele é tomado por riscos, por incerteza, porque ele acontece em um ambiente complexo, dinâmico, em que a mudança ocorre de uma forma muito rápida, mas além disso, o principal é que não se sabe como vai ser a aceitação por parte das pessoas sobre aquela inovação. Por mais que os empreendedores eles percebam as oportunidades e entendam que aquela é uma necessidade que precisa ser atendida, mas não se sabe se aquela invenção vai ser bem aceita por parte das pessoas de modo
que aquela necessidade ela seja de fato atendida com aquela invenção e com aquela inovação. Então, existe o risco do produto não ser aceito, existe o risco da empresa não conseguir investir o suficiente para fazer com que aquela invenção se torne uma inovação. Então, implementar esse processo de invenção, de inovação, é tão ou mais importante que simplesmente gerar as inovações de produtos ou serviços. Então, algumas características dos empreendedores são fundamentais para que esse processo dê certo, como otimismo, motivação, disposição para assumir responsabilidade sobre aquela invenção que está sendo transformada em inovação, paixão e emoção. É muito comum quando a gente encontra com um empreendedor que está falando do seu negócio, da sua ideia, sobre alguma inovação que ele está querendo colocar em prática, é comum a gente perceber que ele fala disso com paixão, com muita emoção, com muita certeza de que vai dar certo, com muito otimismo. Esse otimismo é importante, mas o empreendedor precisa ter cuidado para ele perceber bem quais são os riscos envolvidos naquele negócio. Por isso que é importante que o empreendedor converse com outras pessoas sobre aquela ideia, e explique sua ideia para pessoas que já têm alguma experiência, para pessoas confiáveis, mas que ele não guarde aquilo só para si e queira colocar em prática confiando apenas na sua percepção, mas que ele compartilhe essa ideia com outras pessoas para ver o que, é que as pessoas acham daquela ideia, para ver se aquela ideia é realmente aceita ou não. Então, é importante a mentalidade empreendedora, que é essa capacidade do empreendedor de valorizar a incerteza do mercado. A incerteza ela sempre vai existir em maior ou menor grau. A gente estudou já a escala da incerteza, que ela pode ser maior ou menor, e o risco está no meio termo entre esse grau de incerteza maior ou menor. E esse empreendedor, tendo essa mentalidade empreendedora, esse espírito empreendedor, ele vai buscar continuamente oportunidades com potencial para a inovação. Então, por mais que uma inovação não dê certo, ele não desiste. Ele continua. A pessoa que tem essa mentalidade empreendedora, ela está sempre disposta a buscar mais e mais oportunidades potenciais para aplicar inúmeras inovações, inúmeras invenções que vão ser transformadas em inovação para aproveitar essas oportunidades, atender essas necessidades de mercado que são percebidas. Então, dentro desse processo, sempre vai existir incerteza e frustração. Mas o empreendedor, ele é resiliente, ele não desiste de cara e ele continua insistindo não só naquela primeira inovação, mas em uma série de inovações ao longo da vida da empresa. Uma forma de empreender é cada vez mais atuar internacionalmente, no mercado global. A gente sabe que com o avanço da tecnologia, com as rápidas mudanças no contexto dos negócios, é cada vez mais comum que as empresas pensem em expandir suas atividades mundialmente, globalmente. Em geral, o que as pesquisas indicam é que uma empresa, quando começa a atuar em outros países, fora do seu contexto nacional, do mercado doméstico, essa empresa tende a aumentar, a melhorar o seu desempenho. Isso acontece porque ela vai aprendendo mais, ela vai deixando de atuar somente naquele seu foco de mercado, com as suas limitações em termos de público-alvo, de mercado consumidor, e vai atender a outras demandas, outras necessidades. Vão existir diferenças culturais. Então, quando a empresa aprende sobre isso, ela tende a melhorar os seus processos produtivos e, a partir daí, melhorar também o seu desempenho. Mas quando a empresa pensa em atuar fora do seu contexto doméstico, é importante que ela pese também, pondere quais são os riscos envolvidos. Eu estudei uma empresa uma vez que disse, o empreendedor, o dono da empresa, disse que esse incentivo que as agências de fomento têm feito para que as empresas participem de feiras, de rodadas de negócio, ele é importante, mas antes disso as empresas precisavam conhecer mais sobre os riscos envolvidos em atuar no mercado internacional. Porque se a empresa vai atuar fora, mas não está preparada, ela está somente desperdiçando recursos que poderiam ser melhor aplicados no mercado doméstico. Então, tem o potencial de aumentar o desempenho, mas, por outro lado, também tem um risco associado. Mas, de uma forma geral, os governos, eles incentivam as empresas a atuar no mercado internacional. Porque, geralmente, quando as empresas dão certo fora do país, isso também aquece a economia daquele país. Tanto dá visibilidade, quanto melhora a qualidade do emprego, como faz com que a empresa cresça e acabe contratando mais pessoas. Então, é bom não só para a empresa, mas também para o país, para aquela região em que a empresa está inserida, enfim. Entre os países, as diferenças culturais, as diferenças políticas, as diferenças institucionais, elas podem significar uma dificuldade para que as empresas consigam se inserir no mercado internacional. Por exemplo, na China, eles têm uma cultura muito rígida. Eu estudei uma vez uma empresa aqui que resolveu trazer os produtos, passar uma parte do seu processo produtivo para ser feita na China. E aí ela mandou um molde, era uma empresa de roupa, mandou um molde de uma camisa de time, para ser feita na China, só que a camisa foi com um pequeno defeitinho que a empresa daqui não percebeu. Quando chegou lá, a empresa chinesa fez exatamente todos
os produtos, todas as camisas com o mesmo defeitinho. Então, eles seguem muito à risca, coisa que aqui no Brasil a gente iria perceber, iria fazer de um jeito um pouco diferente, enfim, mas eles são muito rígidos com relação a isso, então todas vieram com defeito. É uma diferença cultural, e isso também é influenciado pela dificuldade de comunicação entre as pessoas daqui e as pessoas da China, tanto pelo fuso horário, quanto pelo idioma, que é muito diferente, por mais que fale inglês, mas ainda vai existir alguma barreira em termos de idioma. A forma de se comunicar, a forma de falar, então tudo isso significa barreiras, dificuldades que aparecem dentro desse processo de globalização. Entre os países vai existir também uma diferença do nível de empreendedorismo, e isso está muito associado à cultura do país. Por exemplo, quando o país como os Estados Unidos tem uma cultura muito individualista, isso inibe, de certa forma, a cooperação que é necessária para o processo empreendedor. Então, essa variação da taxa de empreendedorismo, ela varia entre as localidades. É necessário haver um equilíbrio entre o individualismo e entre o coletivismo. As pessoas precisam investir no seu potencial empreendedor, confiar na sua capacidade de empreender, mas também precisa colaborar com outras pessoas para que isso dê certo e funcione. E aí, por fim, quando a gente fala de empreendedorismo internacional, um conceito muito importante é o conceito de Born Global, que são aquelas empresas que já nascem para atuar no mercado internacional, ou depois que elas são abertas em um intervalo muito pequeno de tempo, 1, 2 anos, 3 anos, elas já estão inseridas nesse contexto internacional. Então, cada vez mais tem surgido essas empresas, principalmente na área de tecnologia, que já nascem com a intenção de atuar no mercado global. As pessoas cada vez mais têm menos dificuldade com o idioma, e essas distâncias físicas, elas são muito reduzidas com o advento da tecnologia, os computadores, a internet, enfim, a facilidade de acesso às pessoas no mundo inteiro. Então, existem muitas empresas, essa tendência é crescente, que já nascem com essa perspectiva de empreendedorismo para o mundo todo. O país em que a empresa nasce não é um limitador para o seu crescimento. E aí existem algumas formas, eu vou fazer uma pausa, mas basicamente a gente vai ver 3 formas pelas quais as empresas desenvolvem inovações. A empresa ela consegue inovar tanto internamente quanto externamente. A gente vai ver que internamente existem 2 formas de inovar, externamente é por meio da cooperação. Mas internamente, a principal forma da empresa inovar é por meio de pesquisa e desenvolvimento. Quanto mais a empresa consegue integrar os diferentes setores, as diferentes funções, com diferentes habilidades entre os colaboradores, então mais ela vai conseguir desenvolver produtos inovadores e de maior valor agregado. Essa integração cada vez mais vem acontecendo globalmente. Então, à medida que as empresas elas vão buscando oportunidade de inovação, elas têm que buscar essas oportunidades muitas vezes não apenas no seu segmento de atuação, no seu nicho de mercado, mas prestando atenção em como essas oportunidades estão se comportando no mundo. As oportunidades, os riscos envolvidos. Então, essa mentalidade mais ampla, essa mentalidade global, faz com que a empresa consiga desenvolver inovações com maior valor agregado. Um exemplo da importância dessa integração entre os setores, entre diferentes tipos de conhecimento, para desenvolver produtos de maior valor agregado, é o setor farmacêutico. A gente já viu esse exemplo em outros assuntos. Mas os medicamentos que são desenvolvidos por meio da colaboração entre diferentes áreas de conhecimento, eles tendem a ser medicamentos mais raros e que têm maior valor agregado, ou seja, as pessoas estão dispostas a pagar mais por eles, porque poucos conseguem desenvolver esse tipo de medicação. Como a gente já viu, a inovação ela pode ser incremental, ou seja, a empresa vai realizando pequenas inovações, pequenas melhorias nos seus produtos ou serviços com o passar do tempo. Um exemplo disso é a televisão. Antigamente a televisão era preto e branco, depois passou a ser colorida, depois deixou de ser de tubo, passou a ser mais fina, mais slim. Depois passou a comportar internet também. Essas inovações elas não aconteceram do dia para a noite, mas ao longo dos anos pequenas melhorias foram modificando os produtos de uma forma consideravelmente importante. Mas, por outro lado, também podem ser inovações radicais. Essas inovações, elas são menos frequentes, elas demoram mais para acontecer, porque elas impactam de uma forma muito grande os produtos que vão sendo desenvolvidos, que estavam sendo desenvolvidos até então. Então, são inovações mais difíceis de serem feitas e, por isso, elas são mais raras e envolvem lucros maiores. Um exemplo disso é o computador pessoal, que durante muito tempo foi computador de mesa, e foi lançado o computador pessoal, que é o notebook, computador individual, e esses computadores, eles foram drasticamente, a forma como as pessoas lidam com o computador, ela foi drasticamente modificada. Nessa figura tem um exemplo de destruição criativa, que a gente viu anteriormente no outro slide, e aí fala desse processo com relação às músicas. Antigamente era disco de vinil, depois fita cassete, depois o CD, depois música para ouvir no celular, no
no aparelho de smartphone, e mais recentemente as plataformas de streaming, que são por assinatura. Então perceba como cada uma dessas inovações, elas vão tornando inutilizados os produtos que anteriormente eram amplamente aceitos. Tanto a inovação incremental como a radical, elas são importantes, não tem como dizer que uma é melhor do que a outra. A empresa que não faz inovações incrementais, ela pode ser engolida pelos concorrentes. Por outro lado, a empresa que faz inovação radical, ela também consegue uma vantagem competitiva, muitas vezes, importante. Então, é preciso que as empresas saibam quando utilizar um tipo de inovação, outro tipo de inovação, e que elas vão combinando isso com o passar do tempo. Os tipos de inovação são inovação interna e externa. Dentro da inovação interna, em que a própria empresa desenvolve sozinha a sua inovação, isso pode ocorrer por meio de comportamento estratégico autônomo ou induzido. Chama-se de autônomo quando essa inovação ela acontece de forma isolada da empresa, ou seja, ela não está contemplada na estratégia que a empresa está perseguindo. Então, por exemplo, algum setor percebe que aquela nova forma de desenvolver as atividades, ser inovação de processo, inovação organizacional, aquela nova forma é uma forma interessante que gera um resultado positivo. Então, essa inovação, ela acontece de baixo para cima. Ela é desenvolvida em um setor e, aos poucos, isso vai se espalhando por toda a empresa. Isso acontece também com produtos. Um setor desenvolveu um produto que acredita que seja um produto com bom potencial para ser um produto inovador, amplamente aceito pelo mercado. E aí, quando isso acontece, é eleito um campeão de produto, que é um empreendedor, uma pessoa que vai representar, que vai vender a ideia desse produto para o restante da empresa e vai perseguir essa estratégia incremental, digamos assim, não é a estratégia planejada da empresa. Ele vai perseguir a busca da inserção desse produto no mercado até que isso aconteça com sucesso. Então, inicialmente, isso vai acontecendo por meio das redes informais, a pessoa vai se comunicando informalmente até que isso vai se tornando cada vez mais formalizado e torna-se parte da estratégia deliberada da empresa. Por outro lado, existe o comportamento estratégico induzido, que é quando a empresa intencionalmente, com base na sua estratégia, no seu planejamento estratégico, considerando a sua estrutura e seus processos, ela busca com que aquele produto, aquela inovação, ele seja desenvolvido pelos colaboradores da empresa. Por exemplo, a empresa ela tem uma linha de produtos e está buscando desenvolver um produto que venha agregar naquela linha de estratégia, naquela linha prevista, e aí ela lança programas de incentivo para que os colaboradores contribuam com ideias para aquele produto que está sendo buscado, com aquela inovação. Então, é alinhada à estratégia da empresa, o anterior, o autônomo, não é alinhado à estratégia, surge de forma incremental e vai sendo contemplado aos poucos pela estratégia. Como eu já falei, é importante não só que essas inovações elas sejam pensadas, mas que elas consigam ser implementadas, executadas pela empresa. Para que isso ocorra, é necessário que os processos e as estruturas, como a gente viu no assunto anterior, eles sejam adequados, eles deem suporte. É necessário que as relações formais, elas proporcionem um ambiente que favoreça aquele processo de inovação. Isso envolve também a integração entre os setores, como a gente já falou também, e uma forma de fazer isso é por meio das equipes multifuncionais. Os setores podem trabalhar de forma individualizada, mas para desenvolver um produto, um serviço, para lançar aquela inovação, são formadas equipes multifuncionais, com pessoas que tenham capacitações diferentes, habilidades diferentes, e somem nesse processo, de forma que esse produto, essa inovação, ela seja inovadora. Mas existem barreiras a esse processo de formação de equipes. As duas principais barreiras são o sistema de referência dos membros. O que é que significa isso? Por mais que as pessoas elas tenham qualificações diferentes, elas tenham habilidades diferentes, mas o simples fato de elas trabalharem no mesmo ambiente organizacional, com uma cultura própria, uma cultura que mesmo havendo a diferença entre os setores, é uma cultura que unifica a empresa, então isso acaba gerando uma mentalidade parecida para as pessoas mesmo que sejam de diferentes setores. Então esse sistema de referência, ou seja, aqueles parâmetros nos quais as pessoas se apoiam para decidir, para escolher, eles são semelhantes entre os setores. E uma outra barreira é o conflito entre funções. Dependendo do tipo de incentivo, por exemplo, monetário que as pessoas recebem, da forma como os recursos são distribuídos entre os setores, esses setores eles podem competir entre si e ter uma dificuldade de colaborar.